Que coisa maravilhosa, irmãos. Chegamos na última lição da revista Dieta Espiritual. Que revista maravilhosa. Não a última gravação, porque a última gravação será um resumo dessa revista. Falando um pouquinho de cada capítulo ali, tirando as partes principais de cada capítulo para você e para nós continuarmos ou continuar aprendendo com ela. A última lição reserva um tema mais do que especial. O tema do jejum. O exercício do jejum. E 2 textos aqui são sugeridos para nós lermos. E eu quero ler esses textos com vocês. Os 2 no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do 16 ao 18. É o primeiro texto. E depois será Evangelho de Mateus, capítulo 9, 14 a 17. Mas o primeiro texto, Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Que coisa maravilhosa. O próximo é o 9. Mateus 9, de 14 a 17. Um texto também que fala do jejum. Diz assim a palavra do Senhor: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Põe o remendo, tira parte do vestido, porque o remendo tira parte do vestido, e fica maior a rótura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Que coisa maravilhosa. Irmãos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós vamos falar de um assunto da Tua palavra. Portanto, é um assunto muito sério e relevante para nós. Que nós possamos aprender sobre essa prática bíblica e possamos ver a importância do jejum para as nossas vidas. Amém? Amém, irmãos. Jejum. Jejum é um tema muito discutido entre os cristãos. Alguns levam ao jejum a um patamar que nem a Bíblia leva. Outros, por não ser um mandamento bíblico, igual a oração, igual as boas obras, igual a ajuda, o amor ao próximo. Outros, por não ter um mandamento claro do jejum, os desprezam. Não dão importância. Uns colocam lá em cima, outros lá embaixo. Mas o que é o jejum? Jejuar é abster-se de qualquer tipo de comida durante um período limitado. É deixar o alimento, e geralmente deixar todo o alimento, só ficar com água, durante um período limitado com um propósito. A palavra de Deus mostra que os meios normais de se jejuar envolvia a abstinência total dos alimentos, menos de água. Ou há também o jejum que é chamado de absoluto ou extraordinário, que é a abstinência total de todas as coisas. E nós podemos, você sabe disso. O grande problema
é que todos os cristãos e até não cristãos, eles sabem disso. O grande problema é a confusão no propósito do jejum, na proposta do jejum. E a Bíblia mostra que nós podemos classificar o jejum de 3 maneiras. Um jejum regular, quando é uma exigência, como é mostrado principalmente no Antigo Testamento. Quando o povo tirava uma época do ano para jejuar por causa de uma causa específica. Como nós lemos aqui no texto também, os fariseus perguntando por que os discípulos do Senhor não estão jejuando. E Jesus responde, mas eles estão com o noivo, eles não precisam jejuar. É porque tinham períodos específicos, épocas de leis específicas que os fariseus entravam em jejum. Um jejum convocado. Um jejum quando um rei, um líder, convocava o seu povo para jejuar por causa de uma causa. Ou até um jejum espontâneo. Um jejum espontâneo quando a pessoa decide jejuar. Igual fala em Mateus, não precisa abrir agora, eu só vou citar o texto. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jejum espontâneo. Resolveu jejuar. E o jejum também individual ou coletivo. Igual, por exemplo, o de Neemias, ou do povo do Senhor em alguma convocação. Que coisa maravilhosa, irmãos. O jejum, nas ocasiões aqui, quando são mostrados essas diferenças, eles são observados por causa do juízo de Deus, do pecado, é claro, por causa de calamidades públicas, por causa de aflições na igreja, por causa de aflições pessoais e alheias, por causa da eleição e ordenação de ministros e por causa de tentação espiritual, como no texto que a gente acabou de ler. Quando nós continuamos o texto, nós vemos que Jesus ele foi tentado. Ele não estava sendo tentado, mas foi tentado. Mas nós podemos nos abster do alimento sólido, para entrarmos em jejum, pedimos para Deus nos alimentar, pedimos para Deus nos fortalecer, quando nós estamos em tentação, em alguma tentação, em alguma área da nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A Bíblia, no texto que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos do Senhor Jesus, do jejum, o Senhor Jesus ele nos orienta a não mostrarmos para as pessoas que estamos jejuando. Qual é a ideia? A ideia é de nós sairmos como nós saímos todos os dias. Com toda alegria, do nosso jeito. Não chegar às vezes com uma cara, às vezes de cansado no local, para as pessoas perguntarem o que você está fazendo. E você fala, estou fazendo jejum. Não! É como se nada tivesse acontecendo ali. Por quê? Porque é o Senhor que vai te recompensar. E é interessante que o texto fala sobre recompensa. Uma recompensa do Senhor. Uma recompensa espiritual do Senhor. Você vê por que podemos ou devemos jejuar? Recompensa do Senhor. Por quê, irmãos? O texto fala que aqueles que querem aparecer por causa do jejum, eles já receberam a recompensa. Qual recompensa? A recompensa de serem vistos pelas pessoas. Aqueles que querem ser vistos, que não se arrumam, para as pessoas ficarem perguntando, eles já receberam a recompensa. Mas o texto que nós lemos fala que aqueles que fazem da forma correta, aqueles que se dedicam em jejum, serão recompensados pelo próprio Deus. Que coisa maravilhosa ser recompensado pelo próprio Deus, você já imaginou? O tanto que Deus nos abençoa,
o tanto que Deus nos guarda, o tanto que Deus nos direciona. Mas e hoje? Como é feito ou é visto o jejum? No Antigo Testamento, o jejum era obrigatório no dia da expiação. Era sempre relacionado com arrependimento. Hoje não existe mais o dia da expiação. Porque o Senhor Jesus, ele cumpriu tudo o que deveria cumprir. Então essa prática é abolida desse dia. Mas o fato do jejum não ser mais obrigatório não quer dizer que ele não seja importante nem necessário, porque o jejum é importante e necessário para nós. O texto que nós lemos fala disso. Quando vocês jejuarem, quando jejuardes. O pressuposto do Senhor Jesus falando isso é que o povo cristão vai jejuar. Esse é o pressuposto. Que o povo cristão, mais cedo ou mais tarde, vai ter a prática de jejum. E perceba, as palavras de Jesus, elas não são uma ordem. Faça isso, mas uma instrução sobre esse exercício que é apropriado, que é comum ao seu tempo, orientando os momentos necessários ou os momentos apropriados para o cristão jejuar. Quando eu penso em hoje no cristianismo, eu acho que as gerações passadas, elas praticavam mais o jejum do que as nossas. E eu não estou falando nem dessa que, vou falar, nada disso. Nós escutávamos os nossos pais, os nossos avós, igrejas. É claro que tem muita gente fiel hoje, muita gente que faz essa prática, e com certeza não fala porque não deve ficar falando. Mas me parece que isso foi se perdendo. E no início da igreja cristã, o cristão falou, no início da história da igreja, o jejum era considerado uma das colunas da religião cristã. Quando a igreja tinha poder, o jejum era uma parte essencial da igreja e da fé. Sabe por quê, irmãos? Porque jejum não é uma abstinência sem propósito, uma abstinência de comida, para emagrecer, para tentar ficar sem o alimento. O jejum tem um propósito claro da busca pelo Senhor, da busca pelo Espírito Santo, da busca do poder do Senhor. Mas eu estou fazendo isso por causa de um problema? Sim, mas você está buscando para que o Espírito Santo resolva esse problema, te dê um direcionamento, te dê uma porta aberta, uma porta fechada. É uma busca pelo Senhor. O jejum significa que nós chegamos a um desespero espiritual. E que nós vamos fazer qualquer coisa para colocar Deus em primeiro lugar, para que o Espírito Santo nos enche, nem que for deixar de comer por um tempo, para demonstrarmos para Deus que nós não precisamos do alimento físico para vivermos, mas sim do alimento espiritual. Que nós podemos deixar o alimento físico por um tempo e colocarmos somente o Senhor, um tempo determinado somente para o Senhor. É o momento de virarmos as costas para o mundo e buscarmos a face de Deus. É o momento de colocarmos Deus em primeiro lugar em tudo, inclusive antes do alimento. O Senhor Jesus, ele ensina que o jejum deve ser para Deus. Para Deus, somente com esse propósito. Porque senão isso pode virar uma falsa religião. Uma religião bonita, travestida de alguma coisa, mas é falsa. O jejum é a busca exclusiva de Deus. E se não for isso, pode virar uma forma de soberba espiritual. Uma forma de nos aparecermos para as pessoas.
uma forma de parecermos mais santos para as pessoas. É interessante que quando nós vemos as causas, que nós falamos bíblicas do jejum, juízo de Deus, calamidades públicas, aflições na igreja, aflições pessoais e alheias, eleição e ordenação de ministros, tudo bem, tentação espiritual, isso está mostrando uma coisa clara para nós. Não está mostrando que nós somos mais santos do que as outras pessoas. Está mostrando que nós dependemos do Senhor e talvez nós estamos passando por um momento de tentação maior do que as pessoas. Até talvez caindo nessa tentação. Por isso estamos tentando buscar a face de Deus para nos libertar disso. Para nos libertar de todo o mal. Para nos libertar do pecado. Irmãos, nós precisamos voltar a fazer isso. Essa lição falou muito comigo, meus irmãos. Porque como líder da igreja, eu confesso a vocês que, pessoalmente, sem falar para as pessoas, é claro, pessoalmente eu já pratiquei mais isso no passado do que eu pratico hoje. E isso é motivo de vergonha. Porque quando nós vemos o propósito claro do jejum, de uma batalha contra o pecado, eleição, ordenação de pessoas, ansiedade por Deus, quando nós estamos orando por pessoas, irmãos, nós deveríamos fazer isso direto. É claro que inclusive esse ano, com irmãos da igreja específicos, por causa de causas específicas, a gente praticou isso. Mas, irmãos, nós temos que praticar mais. Nós temos que jejuar pelas famílias. Nós temos que jejuar por casamentos. Nós temos que jejuar por causas impossíveis. Nós temos que jejuar pelo culto do Senhor. Porque aqui a semente do Senhor está sendo plantada. E aqui é uma guerra enorme. Como diz a palavra do Senhor na parábola da semente. Uma guerra enorme. Onde o inimigo faz de tudo para tirar-nos a atenção. Onde o inimigo faz de tudo para que a semente não seja brotada. Nós precisamos jejuar mais, irmãos. Porque o jejum também reflete a necessidade espiritual de quem o pratica. De quem o pratica. Quando Jesus fala no segundo texto, quando nós vimos ali os fariseus questionando os discípulos, Jesus fala, por que eles jejuariam se o noivo está aqui? Para quê? Não precisa agora. Mas haverá um tempo que eles vão ter que jejuar. E a ideia que o texto dá é que eles estão ali, cheios do noivo, com a presença do noivo, felizes. Mas haveria um tempo que o Senhor Jesus os deixaria. Eles se sentiriam sozinhos. Não estariam sozinhos, mas se sentiriam sozinhos. Se sentiriam fracos. E ali seria a hora de buscar novamente a presença do Senhor. Buscarmos novamente a presença do Senhor. Você tem praticado isso? Eu não vou pedir para fazer a enquete hoje, né? Porque nós acabamos de ensinar para que a gente não precisa falar para as pessoas. Mas talvez poderíamos perguntar, você acha que deveria praticar mais? Você está conseguindo enxergar, mesmo numa lição pequena? Só aqui nessa lição tem mais de 30 textos bíblicos aqui para a gente expor. Mas você está conseguindo enxergar a necessidade que nós, como igreja do Senhor, temos? Irmãos, nós temos muitos sonhos como igreja do Senhor. Sonhos de glorificar o Senhor.
sonhos de levar a luz do Senhor para essa cidade maravilhosa de José Bonifácio. Muitos projetos. Nós precisamos estarmos engajados com o Senhor. Nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo do Senhor para a realização dessa obra. Para a realização dessa obra. Oh, meus amados irmãos, quando nós devemos jejuar? Quando nós devemos jejuar? A Igreja Presbiteriana do Brasil orienta o jejum, principalmente em calamidades públicas, momentos excepcionais de calamidade, momentos em que o país está passando por uma grande tribulação. O ensinamento que se dá no livro do profeta Joel. Mas nós aprendemos outros locais também, outros momentos para o jejum. Que nós devemos praticar. Eu gostaria que alguém daí já fosse anotando nos comentários, por favor, esses momentos. Primeiro, em calamidades públicas. Mas momentos também que o autor David Cloud coloca. Mais 10 aqui para momentos de jejum e oração. Primeiro, jejue. Quando? Tirando de calamidade pública, vamos lá, mas vamos enumerar agora, né? Ou vamos colocar de 1 a 11 aqui, segundo, né? Jejue quando fortemente tentado. Quando nós lemos o texto do Senhor Jesus, na tentação, nós vemos ali o Senhor se preparando para aquilo. Buscando ali 40 dias em jejum. Jejue quando a sabedoria é ansiosamente desejada. 3. Ansiosamente desejada. 4. Jejue quando a ajuda e a proteção são necessárias. A ajuda de Deus e proteção. Mas quando eu leio isso daqui, né, irmãos? É de rir esse daqui, não é verdade? 4. Jejue quando a ajuda e a proteção são necessárias. É de rir isso daqui, não é verdade? Sabe por quê? Quando a ajuda e a proteção não são necessárias. Nós precisamos de ajuda e proteção do Senhor a todo momento. Nós precisamos da proteção do Senhor a todo momento. 5. Jejue quando é desejada a vitória sobre espíritos demoníacos. Jejue quando é desejada a vitória sobre espíritos demoníacos. Vamos abrir lá, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: mas essa casta não se expele senão por meio de jejum e oração. Ali Jesus expulsa o demônio de um jovem possesso, onde os discípulos não conseguiram. E às vezes uma das interpretações aqui, né? Eles já estavam acostumados com a presença do Senhor. Eles já estavam achando que eles não precisavam buscar o Senhor. Às vezes olhando para esse texto e pensando nessa aplicação, eu penso em nós. Quando nós nos acostumamos com louvor, quando às vezes nós não temos mais reverência na hora da oração, quando não temos reverência na hora do louvor, quando não temos reverência pelo culto. E aqui, eu não quero colocar um sinal absoluto disso, mas um sinal que pode demonstrar irreverência. Mas quando
levamos com brincadeiras. Isso eu estou falando gozações, momento de oração. Quando achamos que o momento de louvor é um momento simplesmente normal, que nós estamos aqui, tocamos uma música, bem ou não tocada, não prestamos mais atenção, já estamos acostumados a vir na igreja. Quando não temos mais compromisso nem com o horário do culto, e eu não quero colocar isso de forma absoluta, porque coisas podem acontecer, sim, para nós nos atrasarmos. Mas, irreverência até com o horário do início do culto. Se eu chegar atrasado, tanto faz, tanto fez. É lógico que eu e você não vamos falar que nós fazemos isso. Mas nós demonstramos isso na prática. Irreverência. Às vezes nos acostumamos com o sagrado. Nos acostumamos com o Senhor demais. E o Senhor fala para mim e para você, essa casta não se espelhe por meio de oração, a não ser por meio de oração e jejum. O Senhor fala para mim e para você, busque a presença do Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Cadê, meu irmão? Cadê, minha irmã? Vida de oração. Quando o Senhor tem te encontrado de oração em oração, talvez de joelhos, talvez não, com reverência à palavra do Senhor. Irmãos, quando nós falamos disso aqui, não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que fala. É o Senhor Criador dos céus e da terra. É o Senhor Salvador. É o Senhor que deu seu próprio Filho por amor a nós. Às vezes nós precisamos acordar para isso. Nós não estamos diante de pessoas. Nós estamos diante de Deus vivo. Que fala onde estão 2 ou 3 pessoas. Onde tem o povo reunido. Ali eu estou. E se o Senhor está aqui, nós temos que ter reverência. Devemos tomar cuidado quando nos acostumamos com o sagrado. Isso serve para todos, para mim, para você. Nós devemos buscar a presença do Senhor. Presença do Senhor. Nós devemos levar isso com seriedade. E eu não estou falando que nós não podemos sorrir, brincar. Eu sou o primeiro a brincar aqui com as pessoas. Aqui já brinquei hoje. Mas eu estou falando de reverência quando não liga. Eu não ligo. Sexto, jejue quando é desejada a vitória sobre situações que parecem impossíveis. Irmãos, para nós parece impossível, mas tudo é possível para Deus. Que coisa maravilhosa. Esse é o Deus que nós servimos. Jejue, sétimo, quando algo é ansiosamente desejado de Deus e a resposta não veio apenas pela oração. Oitavo, jejue quando lamentando por entes queridos ou pela defesa do povo de Deus, pela proteção do povo de Deus. Nono, jejue quando novos ministros forem consagrados ao Senhor. Nós estamos falando de líderes da igreja, de pessoas que dedicam tempo. Irmãos, pessoas que estarão, às vezes, no fronte de batalha. Líderes do Senhor. E muita coisa começa na liderança. Muita coisa. Nada precisa começar na liderança, mas muita coisa começa na liderança. Nós vemos pessoas, povos, igrejas, cidades inteiras crescendo ou declinando por causa da liderança.
por causa da seriedade da liderança ou por causa do pecado da liderança. De levar as coisas a sério. Isso serve também na igreja do Senhor. Jejue quando você está envolvido no ministério espiritual. Você está aqui na frente, você está envolvido na igreja, você está envolvido em qualquer área. Você está mexendo com gente, com pessoas de todos os tipos, com pessoas que precisam de você. Às vezes que vão precisar de uma palavra sua, do encorajamento seu, de uma oração sua. Por isso que você tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados para isso, porque Deus vai nos usar, Deus quer nos usar. E 11º, jejue durante períodos de arrependimento especial, confissão e reavivamento. Arrependimento. Às vezes você está escutando essa lição e está pensando assim: é verdade, pastor, eu estou frio, eu estou seco igual um deserto, seco, árido. Faz tempo. Eu era mais apegado à palavra do Senhor, eu era mais apegado à oração. Irmãos, eu não estou falando de barulho aqui não. Eu não estou falando de algazarra aqui não. Eu estou falando de vida de oração. De homens e mulheres que estão às vezes nos seus quartos, de joelhos nas suas camas, que ninguém sabe, mas você sabe. De jovens e adolescentes que pegam para ler a palavra do Senhor e não deixam de ler, de se alimentar com a palavra do Senhor todo dia. De crianças e idosos que têm vida de oração, vida com o Senhor, que buscam a presença do Senhor, que buscam o Senhor em oração, que buscam conhecer o Senhor através das Sagradas Escrituras. Eu estou falando disso e você sabe se você está tendo ou não. E se a resposta for não, talvez esse seja o momento de você e Deus, só você e Deus, você ir diante de Deus, orar, se arrepender, jejuar diante do Senhor, para buscar a presença do Senhor, para voltar a ser um homem cheio, uma mulher cheia do Espírito Santo, usado por Deus. Para voltar aquele ânimo, aquele encorajamento daquelas boas épocas que você tanto lembra. Irmãos, é Deus que traz isso. É Deus que nos enche. É Deus que nos enche. Eu poderia colocar mais um ponto aqui. 12º. Obviamente, todos nós somos chamados missionários do Senhor. Mas o 12º eu colocaria: ore para se envolver e quando estiver envolvido em missões. Ore para se envolver em missões e ore quando estiver envolvido em missões. Nós poderíamos colocar de uma seguinte forma, mais prática: a IPJB é envolvida em missões? Sim. Então nós devemos orar, jejuar para nos envolvermos mais. Para nunca essa visão missionária sair de nós. Oh, meus amados irmãos, como nós dependemos do Senhor. Como nós dependemos somente do Senhor. Nós precisamos dele, irmãos. E que bom que ele está aqui para nos ouvir, não é verdade? Que bom que ele nos escuta. Que bom que ele nos enche. Que bom que ele nos perdoa. Que bom que ele nos chama a atenção. Que bom que ele caminha conosco. Já concluindo, nós aprendemos 3 coisas aqui nessa lição. O jejum não é uma prática obrigatória ao cristão, conforme a Bíblia fala. Segunda lição: o fato do jejum não ser obrigatório não exclui a sua importância ou não nega a sua importância. O cristão pode praticá-lo, é incentivado a praticá-lo.
Mas ao praticá-lo, deve fazê-lo com uma expressão de humildade, sem ostentação, quando ninguém sabe. Ore, terceiro, ore e jejue com o objetivo de colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. A decisão de jejuar é pessoal e está ligada à necessidade do coração. Você anseia mais de Deus? Você anseia mais de Deus? Oh, Senhor, nós ansiamos mais de Ti. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais do Senhor. Então, irmãos e irmãs, pratique o jejum. Com certeza, todos nós temos algum desses motivos aqui em nossas vidas. Esses 12 motivos. Nós queremos mais do Senhor. Nós precisamos mais da presença do Senhor. Quer um bom motivo para jejuar? No sábado e domingo nós temos o quê? Teremos o quê aqui na igreja? Uma conferência missionária. Onde a palavra do Senhor vai ser pregada. Onde a palavra do Senhor será cantada. Onde orações serão feitas. Onde o nome do Senhor será exaltado. Onde, em nome de Jesus, virão visitantes aqui. Onde, em nome de Jesus, poderão chegar aqui pessoas que nunca escutaram do Senhor. Onde, em nome de Jesus, poderão chegar pessoas aqui que estão afastadas. Onde poderão chegar pessoas aqui, até às vezes da igreja, que estão secas, áridas. Está aí um bom motivo para nós jejuarmos essa semana. Motivo que o final de semana seja um final de semana de grande alegria para nós. Pratique o jejum. Pratique o jejum segundo o que a palavra do Senhor te orienta. Pratique com o Senhor, para o Senhor, por motivo de glorificar somente ao Senhor. E que Deus seja glorificado através das nossas vidas, através da sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Ô Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso, santo, santo é teu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, nós estudamos, lemos, vimos a palavra do Senhor sobre o exercício do jejum. E, Senhor, nos ajuda, primeiro, a ter mais proximidade do Senhor. A termos mais intimidade com o Senhor. E Deus, se for necessário que nós possamos praticar o jejum, sempre, sempre, Deus, nos dá sede de Ti, Pai. Que nós possamos ter maturidade espiritual para praticarmos. Que nós possamos fazer isso sempre com humildade, sempre buscando glorificar o Senhor, sempre buscando estarmos alegres diante do Senhor. E Deus abençoe cada irmão, cada irmã que está orando nesse momento, está tomando as suas decisões nesse momento. Que tudo, Senhor, tudo que nós formos fazer seja para a Tua honra e glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.